A educação é a responsabilidade que constrói o futuro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um SMEDcast. Eu sou Andresa Ana Peruso, professora e secretária municipal de educação do município de Bento Gonçalves. Eu sou a professora Carla Carlesso, assessora pedagógica e membro do GIS, Grupo de Inovação e Sustentabilidade. Eu sou a professora Marta Sassi, no momento diretora da Escola Municipal Infantil Recanto Alve Azul. Eu sou a Adriane Maziero, vice-diretora da Escola Recanto Alve Azul. Estamos aqui para mais um SMEDcast falando sobre os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos conversar com as gestoras da Escola Municipal Infantil Recanto Alve Azul, falando um pouquinho sobre o projeto Raízes e Sabores, explorando nossas histórias e a natureza. Esse projeto ele é desenvolvido neste ano de 2025 na Escola Recanto Alve Azul e hoje nós vamos conhecer um pouquinho das ações que estão acontecendo na escola, envolvendo também, né, a imigração italiana dentro deste lindo projeto. Já tive a oportunidade de participar de algumas ações e fiquei encantada. Bom, então a gente tem aqui uma mesa repleta com muitos sabores, uma mesa colorida, que remete muito à história da nossa imigração italiana. E a gente quis trazer isso para a escola nesse momento, nesse ano em especial, que a gente comemora os 150 anos da imigração italiana, com o título do projeto Raízes e Sabores, conhecendo a nossa história e a natureza. E então a gente quis aproximar a história da cultura italiana, né, com a natureza, trazendo, resgatando um pouquinho da sustentabilidade, do modo simples deles viverem, né, para dentro da escola. Então, a gente sempre procura contextualizar a nossa prática pedagógica junto à rotina da escola. Então, as crianças tiveram oportunidade de vivências muito significativas, se a gente pensar lá no momento da nossa vindima. Então, todas as famílias foram convidadas, foram acolhidas, nós tivemos pessoas que nos ajudaram, que foram nossos parceiros, a família Mion, que é os proprietários da onde nós fizemos a festa da vindima. Então, na paisagem exuberante dos parreirais, de natureza vasta, lá a gente colocou, então, a mesa com todos os alimentos para serem compartilhados. Nós tivemos parceiros da Maria Fumaça, que são pais da nossa escola, familiares de crianças, que era o gaiteiro, as cantoras do coral. Tivemos a Corte da Fenavinho, que também participou, que deu todo o brilho e despertou a curiosidade das meninas, especialmente, olhando para as coroas, para o vestido, para a vestimenta delas. E a gente teve também a parceria da Cooperativa Vinícola Aurora, porque foi um período que nós não tínhamos mais uva nas propriedades. Então, a vinícola nos cedeu algumas caixas de uva para que a gente pudesse fazer a pisa da uva com os convidados, com a comunidade escolar. Porque a gente sabe que muitos... Foi o primeiro momento que teve essa experiência da pisa da uva. E nesse mesmo dia foi feito o bigoli. Então, com a máquina antiga, que é o bigolaro, elas amassaram a massa, fizeram junto com o pai, com a mãe, tinham avós. Então, foi uma experiência muito significativa a nossa segunda vindima, que aconteceu lá na propriedade do senhor Mion, da família Mion. E fizeram o passeio de trator pelos arredores aí da casa e pelos parreirais aí próximos, porque já é próximo à linha Zemite, que a gente sabe que tem muitos agricultores que cultivam a uva. E voltando, então, a falar um pouquinho mais de sustentabilidade, que a gente
quis unir, então, a questão da sustentabilidade da natureza com o tema da imigração italiana. A gente, na escola, tem várias práticas, inclusive, uma das práticas é a reutilização de elementos e de materiais que a gente tem. A gente não descarta, então a gente procura dar outro sentido para esses materiais. Então, um vasinho, uma xicarazinha que já não serve mais para o café, vai servir para plantar uma flor ainda. Isso é bem próximo às crianças, né? A gente percebe que são atividades, que são ações que trazem muito o lúdico ao universo infantil. Nós estamos aqui com uma mesa lindíssima. farta. Qual é o nome dessa fruta? É um Laranjinha. limãozinho. É um Laranjinha, limãozinho. limãozinho. É uma delícia, né? Bem azedinha. Sim. E as crianças também experimentaram a fruta? Essa não experimentaram ainda. A gente trouxe especialmente para compor a mesa hoje. Mas agora elas estão ficando maduras e provavelmente elas vão experimentar também. E essa é a laranja. E isso é a nossa fruta da estação. E a laranja está vindo na alimentação escolar. Isso, então toda alimentação ela é sazonal, né? Aham. São alimentos da estação que a gente recebe na escola. Então, como a gente havia falado, tudo se integra à rotina da escola. Então, vem o cardápio da secretaria, se faz todo esse trabalho de aprendizado e de experiências dos costumes e tradições da cultura de imigrantes italianos. Então, tudo está integrado. A gente procura sempre contextualizar para que faça sentido. Marta, Adri, como é trabalhar de forma lúdica e significativa a questão, né, dos 150 anos da imigração italiana na educação infantil? Nós gostamos muito, e as crianças também, das histórias. Então, a gente pensa, e as profs também propõem, as auxiliares também, momentos de contações de histórias para que as crianças estejam curiosas, atentas, e assim vão interiorizando o que elas ouvem, o que elas vivenciam. Então, uma nona contando uma história de quando ela brincava, de que brinquedo ela usava, de que na época não tinha luz, como que era. Isso tudo vai despertando a curiosidade nas crianças para elas quererem saber mais. E a partir do momento que a nona vai tirando de dentro da espórtula alguns objetos e que ela vai mostrando, as crianças também vão se apropriando do que são esses objetos, para que eles servem. Então, sempre de maneira lúdica. E aí já podem emendar ali a produção de um pãozinho e de um biscoito. E aí as crianças vão ter o contato com os ingredientes. Os maiores já podem saber quanto custa, qual a medida que vai para fazer aquele pãozinho. Então, dessa maneira lúdica, as crianças vão compreendendo, se torna significativo, passa pelos 5 sentidos. A gente fala na educação infantil dos campos de experiência. Então, é experimentar, é o momento delas experimentar. E o envolvimento das famílias com o projeto, como vocês percebem? Como acontece? Então, as famílias, elas, junto com as crianças, puderam participar das experiências da vindima, embaixo dos parreirais, passeando de trator, fazendo o bigoli junto com as crianças. E esse bigoli, ele, além de estar sendo feito ali na hora, as famílias puderam levar o bigoli para casa e a história continuou em casa. Porque ali, quando elas cozinharam o bigoli com o molho e foram fazer uma refeição, isso tudo veio da história ali, da vindima, da festa, e continuou na casa deles. Então, é um entrosamento muito bom e que vai continuar. E a gente tem ações pensando assim... acabamos de falar sobre a vindima, mas o nosso projeto ele se estende durante o ano. E durante o ano a gente vai tendo ações que vai sendo complementadas com a proposta dos 150 anos da imigração italiana, né?
E uma delas que a gente pensou foi na Festa da Família, que vai ser em novembro esse ano, onde as famílias também vão estar envolvidas ali, ajudando a fazer essa festa. A gente pensou em propostas como trazendo histórias, fazendo um compartilhamento de elementos, de objetos, de valores, né, para a gente montar um mural, uma exposição. E para as famílias também contarem um pouquinho das histórias que vêm do avô, do bisavô, as famílias que têm uma história assim de imigrantes italianos ali, né? E a gente acredita muito nisso, né? Nós, enquanto educadoras, enquanto professoras, a gente sabe que a educação ela é construída a muitas mãos. Então, são as famílias, são os professores, são os funcionários, são os alunos, é quem faz parte da comunidade escolar que está ali presente no dia a dia, que faz a educação acontecer. Eu estive presente na Vindima da escola Recanto Alviazul e eu pude ver a alegria das famílias, dos avós, dos dindos, dos tios participando, brincando embaixo dos parreirais, fazendo a pisa da uva. Foi um momento inesquecível. Muitas pessoas falando justamente isso, do quanto foi precioso essa ação e do quanto foi marcante. Então, a ação ela construiu memórias afetivas e isso não tem preço, né? Quando nós nos envolvemos verdadeiramente num projeto, quando nós estamos engajadas, quando nós fazemos todo esse movimento dentro da escola e vocês fazem isso muito bem, a gente percebe quanto as famílias se sentem pertencentes àquela comunidade escolar. E isso é realmente o diferencial que a gente tem com o nosso trabalho, com o trabalho de vocês. Isso é perceptível, né? Em todas as oportunidades que eu estive na escola, as famílias muito presentes, os funcionários, os professores, nós percebemos o quanto vocês se movimentam, né, para que as ações deem certo e tá todo mundo lá participando. Isso é fantástico. E esse movimento iniciou justamente por nós morarmos numa região privilegiada, a nossa paisagem, a nossa culinária, nós somos Agraciados. agraciados por tudo isso. Então, o ano passado nós fizemos a nossa primeira vindima, foi menor, foi na escola, no espaço externo que nós temos, também com alguns convidados. E para esse ano a gente iniciou o ano letivo recebendo a equipe de uma maneira diferente também, já com a intencionalidade da vindima dos 150 anos de imigração italiana. Foi aí que a gente preparou um saboroso café muito parecido com esse, só que nós estávamos no período da vindima, então tinha uva, variedades de uva, folhas, galhos, que fez parte da composição dessa mesa de café. E, além disso, nós levamos a arte, que é a folha, se a gente observar, ela é linda, cada uma diferente da outra, para dentro da escola, para que se fizesse uma arte na toalha. Então, nós confeccionamos uma toalha pintada utilizando as folhas da parreira, e essa toalha estava na festa da vindima, na mesa, lá pertinho dos parreirais. Então, são várias ações integradas para que tudo tenha, para que tudo faça sentido. E recebemos com alegria a visita do Sandro Giordani, que ele é presidente do Comitê de Cultura. Ele esteve participando de uma reunião onde todos os funcionários foram convidados. Nessa reunião, ele falou um pouco da história da vinda dos imigrantes
e cada um pôde falar um pouco da sua família. E aí a gente compreendeu o quanto importante é cada cultura e essa mistura, essa miscigenação de povos, o quanto nos engrandece enquanto pessoas e comunidade. E nessa noite também fizemos a polenta com molho, era uma noite fria, né, Adri? Então, o alimento parece que depois do momento dessa reunião, do momento dessa conversa, a gente pôde degustar a polenta. Então, foi um momento bastante rico também que a gente teve na escola. Compondo o espaço para esse momento, a gente tinha, então, montado uma mesa com muitos elementos que remetem à migração italiana. Então, tinha uma máquina de costura, tinha ferro de passar, de ferro mesmo, aqueles pesados, uma caldeira de fazer polenta de ferro, chaleira, máquina de moer, de fazer salame, de moer carne, não lembro mais o que. Porcelanas, crochê, chapéu, cestas. Isso, vários elementos onde ficou exposto para as famílias e as crianças terem acesso a esse material que é rico, né? Que faz parte da nossa história. E era muito bonito de observar os pais explicando para o filho, no momento que estava chegando, saindo, a criança levada pela curiosidade e a família, os pais explicando para as crianças, olha, isso aqui costurava, era para costurar antigamente, isso aqui se faz bolacha, se faz, moe a carne, faz o salame, isso aqui era um brinquedo, isso aqui... Então, muito importante os espaços da escola também estarem adequados e sempre dando visibilidade para o tema, que é o que a gente não quer perder esse ano. A gente quer que esse ano seja... que a nossa cultura seja enaltecida dentro do espaço escolar. E a gente sabe, né, que não tem só dentro da escola os descendentes italianos, né? E para os demais, assim, como está sendo conhecer uma cultura diferente ou como está sendo colocar assim semelhanças e diferenças, porque nós somos, né? Somos uma mistura de tantas culturas e cada uma com o seu legado na formação do povo gaúcho, né? E como é que está sendo assim para as famílias de outras culturas, né, estarem junto nesse momento, trabalhando, vendo acontecer o trabalho assim com a imigração italiana? A gente percebe um acolhimento, a gente percebe curiosidade, vontade de saber mais, de copiar receitas, de estar participando daquele momento, mas também contribuindo com o que há de mais bonito da sua cultura. Nós temos crianças venezuelanas, nós temos haitianas, nós temos de muitas regiões do Brasil. Isso. É sempre visto de maneira rica e entre eles, entre as crianças, eles se trocam essas experiências, esses jeitos diferentes de falar, essas palavras que são diferentes. Então, a gente não tem essa dificuldade. E as famílias também não. A gente percebe um acolhimento e uma vontade de contribuir, cada um a sua cultura. A gente sempre comenta, né, que a gente respeita aquilo que a gente conhece. E a escola é um terreno fértil para isso, né? Para essa diversidade, para essa riqueza cultural. E aproveitar isso, né, nas nossas práticas, nas nossas ações, é muito importante. Né? Acho que nesse trabalho, não tenho certeza, que nesse trabalho uma cultura
enaltece a outra, engrandece a outra, né? E algo bem bacana que vocês falaram também, e os nossos projetos, né, estão voltados para a questão da sustentabilidade, e na educação infantil não existe algo nada mais sustentável do que levar ao ar livre. Então, essa ação que vocês fizeram da Vindima, embaixo dos Parreirais, né, foi uma ação não só para resgate de memória, para resgate da cultura, mas para trabalhar de forma muito viva a questão da sustentabilidade. Parabéns, meninas. Assim, é Obrigada. encantador. E para a gente finalizar, então, o nosso SMEDcast, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para a comunidade escolar de vocês. O que vocês gostariam, Iris, de deixar de mensagem para a comunidade escolar? Eu acho que a gente tem muito a agradecer para a nossa comunidade escolar. Os pais, eles são muito participativos, eles estão sempre nos apoiando nas nossas iniciativas, nos fortalecendo, e eles confiam no nosso trabalho. Então, eu tenho muita gratidão, assim, por fazer parte disso e por receber essa troca das famílias. Sim, a gente percebe que os pais gostam, eles apoiam, são parceiros, são ativos, eles nos atendem aos nossos chamados e estão juntos nas nossas ações, sempre juntos. Então, se a gente pedir, a gente faz muitos pedidos pelos grupos das turmas e sempre somos atendidos enquanto equipe de escola. Então, o trabalho da Escola Recanto Alve Azul, ele merece um reconhecimento a nível de comunidade escolar. Nós temos vizinhos parceiros, vizinhos da frente, do lado. Nós temos oficinas pelo bairro que nos ajudam. Nós temos locais do bairro que nós usamos com as crianças. Que lindo ouvir, meninas, o depoimento de vocês, essa partilha do projeto. A gente sabe o quanto vocês são apaixonadas pelo que fazem e isso faz a diferença. Então, contem conosco. E a gente sabe que tem muito do projeto ainda para acontecer agora em 2025. Essa foi só uma pequena amostra, né, secretária? A gente sabe que vem muita coisa bonita por aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Este foi o nosso SMEDcast de hoje com a Escola Municipal Infantil Recanto Alve Azul. Se você gostou desse episódio, curta, compartilha com os teus amigos, com a tua família, deixa o teu comentário aqui embaixo e continue ligado nos próximos SMEDcasts, que vem muita coisa boa por aí. E um brinde com suco de uva. Pode ser com água. Pode!